Existem pessoas que morrem aos 25, mas só são enterradas aos 80. O cérebro entra numa zona de inércia funcional. Nada novo é pensado, nada profundo é sentido e nada diferente é feito. A vida não avança, ela não melhora, nunca muda. É como se o piloto automático estivesse sempre ligado. E assim, vai morrendo a esperança de resolver os problemas e conquistar os objetivos maiores que a pessoa tinha na vida. Esse estado é um fator de risco altíssimo para a depressão, envelhecimento mental precoce, desmotivação, cansaço extremo e uma desconexão com a vida interior. Como se a pessoa estivesse viva, mas não vivendo a própria vida. Isso acontece com um tipo de pessoa muito específica, as que vivem sempre no modo automático. São aquelas que acordam, trabalham, se distraem, dormem e repetem tudo sempre igual, que seguem rotinas que não foram pensadas nem planejadas conscientemente, que não têm propósitos fortes, nem finalidades claras. São pessoas com baixo engajamento emocional e cognitivo com a própria existência. Como diz Sêneca, por exemplo, na Brevidade da Vida, não é que a vida é curta, mas porque a desperdiçamos que ela parece curta. Nessas pessoas, o cérebro funciona em modo sobrevivência. E isso afeta diretamente a rede de modo padrão, o Default Mode Network. Essa rede que deveria servir à reflexão, à criatividade e à construção de identidade, entra em desequilíbrio. E isso pode acontecer de dois jeitos. Hiperatividade, onde a mente gira sem parar, ruminando o passado, antecipando problemas, criando narrativas negativas e ansiosas que muitas vezes nem são verdades, e a hipoatividade. A mente se apaga. Nada profundo é pensado, o silêncio vira vazio e a pessoa entra num estado de desligamento emocional. Ambas têm algo em comum: a ausência de consciência, ou seja, de pensamento racional mesmo. Sem ela, o cérebro roda no automático e a identidade vai se desfazendo aos poucos. Isso até abriria um pretexto para falarmos, por exemplo, sobre o que Platão denominou o mito da caverna, onde a maioria das almas vive como sombras nas cavernas, apegadas às imagens e não à realidade. Mas agora, o que é esse modo default? Você vai entender agora como que esses pilotos automáticos acontecem no nosso cérebro e como sair deles e mudar de vida sempre que for necessário. O modo default, ou a rede de modo padrão, ambos estão corretos, é um conjunto de regiões do cérebro que se ativam quando você não está focado em nada do mundo externo. Já se pegou divagando? É exatamente isso. Ou seja, quando você está sozinho, distraído, pensando na vida, lembrando do passado, imaginando o futuro, se preocupando, se comparando com os outros, relembrando medos ou sonhando acordado. Eles apenas surgem do nada. É como se fosse o plano de fundo do cérebro. Ela continua funcionando enquanto você está dentro da sua própria cabeça sem perceber. Esse modo não é igual, por exemplo, ao piloto automático dos hábitos. Embora ambos sejam formas de piloto automático, funcionam por caminhos diferentes no cérebro. O piloto automático dos hábitos não é só um hábito. É quando você faz as coisas sem perceber, sem estar consciente que você as está fazendo. Você acorda, pega o celular, come, responde mensagens e quando vê, já são 9 da noite e você está jogado no sofá. O dia passou, mas você não se lembra direito do que fez. Sua mente estava quase desligada, só repetindo. O cérebro não está consciente exatamente. Isso é o piloto automático, viver sem intenção. Não é uma rotina pensada, por exemplo. É um jeito inconsciente de viver que muitas vezes te faz acreditar que não existe outra forma de viver. Dentro desse estado, cabem 3 tipos de repetições. Hábitos automáticos, como ficar rolando feed, comer sem fome, abrir o celular sem motivo, padrões emocionais automáticos, como reagir sempre com raiva ou se calar por medo, e pensamentos automáticos, como ruminações, julgamentos, comparações constantes. Esses 3 modos são modos de piloto automático de hábitos, o que é diferente, por exemplo, da rede de modo padrão do cérebro. Mas poderíamos criar uma caixa e transformar tudo isso em piloto automático, porque justamente é o que é. Existe o piloto automático do modo padrão e
o piloto automático dos hábitos. Ambos são coisas negativas para a sua vida, para o seu comportamento e, consequentemente, para os seus resultados. Por exemplo, você posta uma foto no Instagram e sente angústia logo depois. Já aconteceu contigo? Será que vão curtir? Será que vão comentar? Você checa o celular compulsivamente mesmo tentando relaxar. Isso não é vaidade, é o modo default desregulado, com um foco constante em comparação social, autoimagem e busca por aprovação externa. Outro exemplo, você não diz errei, você diz sou um fracasso. Ao invés de refletir com clareza e buscar uma solução, a sua mente reforça o tempo todo um discurso interno negativo. Isso gera vergonha, isolamento e paralisia. Um outro exemplo ainda, antes de apresentar um trabalho, você já imagina que vai errar. Depois de apresentar, passa dias revivendo tudo que acredita ter feito errado. Esse ciclo não tem fim. A mente, ela não desliga. A rede modo padrão hiperativa mantém o cérebro preso em autorrevisão, medo e autossabotagem. Você não aprende com a experiência, você só sofre. Resultado: procrastinação, ansiedade social, dificuldade de rendimento e insônias. Os estudos que comprovam isso são muitos. Por exemplo, feito na Universidade do Colorado em Boulder por Andrews e Hanna, fez um estudo com 76 jovens adultos e mostrou que essa rede de modo padrão, que poderíamos caracterizar como um piloto automático, é o centro de autorreflexão do nosso cérebro, ou seja, do pensamento sobre si mesmo, necessária em muitas situações, mas em pessoas com tendência à autocobrança e insegurança, ela se torna um núcleo de ruminação depressiva. Outro, feito pela Escola de Medicina de Harvard, fez uma meta-análise de 27 estudos com mais de 550 pessoas com depressão e concluiu: essas pessoas apresentavam atividade aumentada na rede de modo padrão, mesmo em repouso, com altos níveis de pensamentos negativos sobre si mesma. Ou seja, essas pessoas pensam demais, de forma destrutiva, mesmo quando estão paradas sem fazer nada. Agora, o outro extremo. E quando o silêncio, que poderia ser paz, vira apenas vazio? Esse é o segundo tipo de desregulação do modo default. É quando uma parte do seu cérebro que deveria te ajudar a refletir, lembrar do passado, imaginar o futuro ou compreender o que sente, simplesmente parece desligada. Você não sente nada profundo, não consegue pensar com clareza, não sabe o que quer nem o que sente. O silêncio, que poderia ser descanso, vira um desconforto interno. Essas pessoas parecem vivas por fora, mas desconectadas por dentro. Elas se arrastam pelos dias com apatia, cansaço mental e sensação de vazio. Não pensam demais. Essas pessoas não pensam com profundidade nenhuma. É como se a luz estivesse acesa, mas ninguém estivesse em casa. Mas por que isso acontece? Porque quando você deixa de exercer a consciência, o cérebro entra em modo econômico de funcionamento. Ele desliga o que é profundo e mantém só o que é básico. É a lógica da sobrevivência. Respirar, se distrair e repetir. Não é viver, é manter o corpo apenas funcionando. Só que o problema é que essa economia mata a gente por dentro. Ela mata os seus sonhos, suas metas, seu futuro. E aqui está o ponto mais sério de todos. Quanto mais tempo você vive assim, mais o cérebro se acostuma. Ele aprende a repetir esse estado como se fosse normal. Eu lembro claramente de algumas pessoas, por exemplo, que para não pensarem na própria vida com clareza e seriedade, sem encarar se as atitudes que estão tomando realmente levam aos resultados que gostariam, os meios que estão empregando se levam ou não aos fins que elas se proporam ou sonham em chegar, ou, por exemplo, se os amigos por perto são bons exemplos ou apenas âncoras que puxam para baixo, essas pessoas acabam vivendo o tempo todo imersas em estímulos que distraem da realidade. Talvez você já tenha visto essa pessoa, ela não consegue ficar em silêncio um minuto. É música o tempo inteiro, celular, rede social, televisão, saídas aleatórias com amigos. Essas pessoas nunca param, elas não dão um tempo para si mesmas, não refletem, não reavaliam a própria vida, não respiram. E quando pensam tudo errado, porque como não param, não refletem, não ficam em silêncio, os pensamentos também ficam enviesados, né? A pessoa acha que a vida dela é só aquilo, como se a mente estivesse programada para se sabotar mesmo. E quando isso vira padrão, você começa a achar que você é só isso aí mesmo, nada mais. Você não se reconhece, não sabe exatamente quem é e o que é capaz de alcançar, porque desde cedo você aprendeu a se distrair. É isso que você sabe fazer, se distrair.
a fugir de si mesmo de todas as formas: comida, pornografia, festas, álcool, apostas, entretenimento constante, rede social, rotina desajustada, vida noturna e até o trabalho em excesso pode virar essa distração. Aquela rotina exagerada de autocuidado também pode ser uma distração. Não pense que é só para o lado negativo. A fuga pode se apresentar de diversas maneiras em quem não possui um autodomínio verdadeiro. E é por isso que o modo default e a rotina automática são tão perigosos, porque eles não parecem um problema inicialmente, mas por trás disso tudo está uma mente desconectada de si mesma. E uma vida vivida no automático não gera sentido, gera peso. E como sair disso na prática? Como sair desse piloto automático? Agora vem a parte que ninguém te conta. Sair disso não é nada inspirador. Na verdade é bem desconfortável e eu só estou te avisando isso porque eu sei que vai acontecer. E se você também souber, quando esse desconforto surgir, já estará preparado para ele. Saberá que é parte do processo. Saberá, por exemplo, que entre dois picos sempre existe um vale. E para sair de um lado e chegar no outro, é necessário que a gente saiba passar pelos vales da vida com força mental. Por isso que o primeiro conselho que eu te deixo é: fortaleça a sua razão. O centro que governa toda a transformação da nossa vida é justamente a nossa razão. Para sair desse modo automático, é essencial fortalecer o pensamento racional. É realmente aprender a pensar. E duas práticas que te levam a isso são a leitura e a meditação. Estudos demonstram, por exemplo, que a meditação está associada à saída do piloto automático, diminuição de divagações mentais e distrações. Ao meditar, você treina sua mente para focar no presente, reduzindo a ruminação e aumentando a clareza mental. Isso não apenas melhora o bem-estar emocional, além de melhorar também, é claro, mas fortalece a sua capacidade de tomar decisões conscientes. E o modo automático é tudo, menos consciência. Agora, o que é meditação? Meditar não é somente ficar sentado olhando para o seu nariz, como muitos ensinam, ou então olhando para uma parede. Ok, essas são formas de o fazer, mas não é necessário que você faça isso. Meditar é, sobretudo, observar com presença. E isso pode ser feito em meio à natureza, em um parque, sentado na cadeira do seu escritório. Pode ser uma reflexão demorada sobre algo que você leu, é saber ter, basicamente, momentos de tédio. E a leitura? Bom, esse é um dos melhores hábitos que existem, pois além de trazer informação nova e de qualidade para dentro, estimula a concentração e a reflexão. Livros bons, por favor. Os estoicos, por exemplo, sempre souberam que o maior perigo da existência não está nos grandes desastres, mas na repetição inconsciente do ordinário. Não aquele ordinário com qualidade existencial, aquele fracassado mesmo. Para eles, viver no automático era desperdiçar o dom mais precioso que temos, a razão. Epiteto, filósofo estoico, dizia que o homem é livre na medida que governa os seus julgamentos, e por isso ensinava seus discípulos a iniciar e encerrar o dia com um exame de consciência. O que eu fiz, como eu reagi, em que me deixei levar, era um exercício diário de autodomínio. Marco Aurélio, o último grande rei filósofo, imperador e general, escreveu boa parte dos seus pensamentos acampado em acampamento militar, enfrentando frio, fome, iminência de morte. Enquanto o mundo ao redor se movia por instinto, soldados que obedeciam ordens sem pensar, homens que matavam e morriam sem nunca terem refletido sobre a vida que levavam, ele escrevia para si mesmo: acorde, lembre-se de quem você é. Você nasceu para agir com razão. Mesmo em meio ao caos de uma guerra real, Marco Aurélio se negava a viver no automático. A verdadeira batalha da vida não se trava nas armas, mas na mente. Ele não deixava o medo ou a euforia comandarem as suas decisões. Praticava distanciamento interior, observava os seus pensamentos, regulava as suas emoções, examinava a sua conduta como quem afia a sua espada, porque só é livre quem pensa antes de agir. Portanto, sair do modo automático não é romper com o mundo, é estar no mundo, mas não ser governado por ele. Cultivar um estado de presença pensada, onde cada ação é escolhida, onde os pensamentos são observados e cada emoção é controlada. Ninguém amadurece por acidente. Agora, o terceiro conselho que eu te deixo é: altere pequenos detalhes da rotina. Acorde mais cedo, tome um banho gelado, tome café da manhã com calma, deixe o celular longe enquanto você faz as refeições, mude o caminho para o trabalho, comece a treinar. Se já treina faz tempo, aumente a intensidade, troque o estímulo, melhore o nível dos livros que lê. Se ainda não lê, comece. Não assista a televisão durante a semana, durma cedo, pare de beber álcool, estude algo novo todos os dias.
horas, esteja focado no trabalho sem distrações. Veja, por exemplo, que cada um desses hábitos que eu acabei de falar, se vistos de forma separada, são pequenas coisas, mas se você os observar de uma forma conjunta e fazer disso seu estilo de vida, você, sem dúvidas, será extraordinário. E o quarto conselho que eu te deixo é ative o modo off-life. É o que você faz no off que realmente importa. As grandes conquistas, elas são construídas no off. Elas só aparecem no on. Então, reserve diariamente algum tempo para ficar em silêncio, sem distrações, construindo a sua vida de fato. Estudos indicam que momentos de quietude ativam áreas do cérebro ligadas à autorregulação, redução de ansiedade e melhoria da memória. É como se o cérebro, ao sair do piloto automático dos pensamentos incessantes, encontrasse um espaço para se reorganizar. Quase como uma limpeza interna, diminuindo o ruído mental. Então, faça por você, faça pela sua família, faça pela família que quer ter, faça em silêncio. Ativar o modo off-life é uma escolha consciente de se desligar do ruído constante para se reconectar com o que é essencial. Em um mundo onde todos vivem correndo, reagindo e consumindo estímulos sem pausas, parar de verdade se torna um ato de maturidade e responsabilidade consigo mesmo. E no silêncio, na ausência de distrações, é que as decisões ganham peso real, que a identidade se reestrutura e que a vida começa a ser vivida com profundidade. Não se trata de fugir do mundo, mas de se posicionar nele com clareza, porque no final, não é o que você mostra no on que define a sua força, mas o que você cultiva de fato no off, porque só é livre quem pensa antes de agir.